ressurge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, Deus Rei da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de declarar. E os inimigos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Amém? Neste momento eu queria que Deus já tenha falado com cada um, né? Desde quando nós saímos de casa, nosso intuito é de vir aqui para adorar o Senhor. Mas neste momento eu quero fazer de algo diferente, que os visitantes sentam e os... Perdoa, irmãos. Estou tremendo. Os membros ficam sentados, os visitantes em pé. Amém? A igreja diz para cada um: sejam bem-vindos
bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Que vocês sintam alegres aqui no nosso meio. Que Deus venha falar com cada um de vocês também. Amém? Eita glória. Neste momento eu quero estar chamando a irmã Marisa para estar orando. Vamos ter um momento de oração, irmãos. Eu creio que neste momento cada um tem um pedido, pode estar colocando no altar do Senhor, né? Em especial por Elielto, saúde. Então vamos fechar nossos olhos agora, né? Se você tem algum pedido para estar colocando no altar do Senhor, este é o momento. Amém? Elielto, especial. Elielto, saúde. Vamos estar falando com o nosso Deus, o grande Pai, o grande Eu Sou, diante do qual neste momento nós estamos na presença. Ele conhece o seu pensar, o seu coração, a sua necessidade. Só confia nele, que a palavra de Deus diz que se creres, verás a glória de Deus. Senhor Deus, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, porque só Tu és digno de receber. Diante de Ti, Senhor, nós nos prostramos em adoração, reconhecendo que o poder, a honra e a glória é somente Sua. Pai, neste momento, quando estamos aqui, prestando este culto, agradecidos porque o Senhor deixou em nós o Teu fôlego da vida. Mais um dia podemos viver. E nós queremos dizer a Ti muito obrigada pelos Teus cuidados paternais. Agora, Deus, que Teu Santo Espírito passeie em nosso meio, dando um toque todo especial. Pai, que aquilo que Tu tem em Tuas mãos, entregue, Senhor, as pessoas de acordo com as suas necessidades, mas acima de tudo, de acordo com a Tua vontade. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos trouxe aqui para louvar, bendizer o Teu santo nome, entregar o que nós temos de melhor em nosso coração, mas também, Senhor, Tu nos trouxe aqui para estar falando conosco e nos concedendo a Tua graça. Que cada lar aqui receba uma porção grandiosa da Tua misericórdia e da Tua graça. Tu nos conheces, Pai, sonda nossos corações. Agora, ó Deus, nós queremos pedir por esse rapaz, Elielto, Deus, por motivo de enfermidade. Não o conhecemos, não sabemos qual é a enfermidade, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura, que liberta e que salva. Que a Tua mão de poder esteja ali sobre este rapaz. Toca, Senhor, no lugar que precisa ser tocado. E que haja um milagre para que o Teu nome seja glorificado, para que ele possa conhecer o poder deste Deus que pode todas as coisas. Não há impossível para Ti, Pai. Por isso estamos clamando pela vida dele, que ele sinta o Teu abraço, que ele sinta o Teu poder e que ele receba a Tua cura em nome do Senhor Jesus. Agora, Senhor, continue falando conosco através de oração, através do cântico e logo após também através da Tua palavra. Entregamos este culto a Ti, que ele chegue a Ti com um cheiro suave. Toca-nos, ó Deus, toca-nos, porque nós precisamos de um toque especial Teu, para que tudo aquilo que não é da Tua essência saia de nossa mente, do nosso coração e de nosso corpo. Te pedimos, Pai, mais uma vez, nos toque, para que possamos sair da Tua casa glorificando o Teu santo nome. Esta é a nossa oração que fazemos no doce nome do Senhor Jesus, aquele que vive eternamente, e em nome dele nós agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos dar continuidade. Vamos estar lendo um texto que está lá em Malaquias, capítulo 3, de 8 a 10, e lendo essa palavra do Senhor, aquele que tiver o dízimo oferta para trazer nesse momento, vamos estar lendo aqui, vamos ler todo mundo junto? Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais,
sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Amém? Esse texto é muito forte, irmãos. Então, nesse momento, aquele que tiver o dízimo das ofertas, possa estar trazendo ao altar do Senhor, e nós vamos estar cantando mais um louvor. Amém. Chama a irmã Tamires nesse momento. Esse já ora pelo... Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Neste momento, queremos colocar o teu dízimo e as ofertas em teu altar. Ó Pai, que esse dinheiro venha servir para a tua obra crescer cada vez mais, ó Pai. Abençoe a cada irmão que pôde contribuir e abençoe aquele também, ó Pai, que não pôde. Que não venha faltar nada em seus celeiros, ó Pai. E que a tua graça, Senhor Jesus, seja constante na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Bom, hoje todo mundo sabe que é comemorado o Dia da Mãe. Ser mãe não é apenas um dia. Ser mãe é ser todos os dias, todos os minutos. Ser mãe é amar um serzinho tão pequeno e a gente é capaz de tudo para vê-lo feliz e bem. Mas você já parou para pensar o que você já herdou dos seus filhos? Herdamos paciência, capacidade de suportar desorganização e caos, frieza para lidar em situações críticas, como uma fratura ou alguns cortes. Herdamos desnojo, pois até aqueles biscoitos babados a gente costuma comer. Herdamos medo de trânsito e medo do escuro, mas também herdamos uma super coragem. De um, herdamos a necessidade de desacelerar, do outro, herdamos atenção difusa e de outro, sagacidade para responder questões difíceis. Herdamos a vontade de montar uma árvore de Natal, ou de aprender a fazer bolo de festas, ou até mesmo de assistirmos desenhos animados. Herdamos a capacidade de fazer remédio a partir de beijinhos, desespero ou lágrimas. Herdamos talvez também
rugas, varizes, olheiras ou estrias, mas herdamos gargalhadas incríveis. Herdamos emoções colhidas nas coisas mais bobas. Herdamos força sobre-humana, onde passamos o dia com nosso filho no colo. Herdamos sentido mais apurado. Herdamos um grito que se acha poderoso o suficiente para parar um trem. Herdamos a mania incontrolável de se balançar de um lado para o outro sem ter o nosso filho no colo. E o cacoete irremediável de sempre olhar quando alguém grita, mãe. Que não somente essa data, mas que todos os dias você, mamãe, se sinta privilegiada de ser chamada de mãe. Ser mãe é uma dádiva divina e é o único amor comparado de Deus para conosco. Feliz Dia das Mães. Neste momento eu vou pedir para que todas as mamães se coloquem de pé, pois as meninas irão passar e entregar uma lembrancinha em nome da igreja a você. Que nesse dia você possa se sentir amada, acolhida, não somente nesse dia, mas todos os dias. Vou pedir o irmão que esteja colocando também um louvor. E assim que você receber a sua lembrancinha, você pode estar se sentando. Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem. Vou convidar neste momento o pastor Alcerim, que ele vai orar pelas mamães, agradecendo por esse dia e pelas. Vamos orar. Pai, nós estamos agradecidos porque, Pai amado, tivemos uma mãe, um tempo de uma mãe. Tivemos, Pai amado, a alegria de ser ensinado por essas mães, de ser cuidado por essas mães. Pai, como o Senhor é sábio em fazer a família, Pai amado, do jeito que nós vivemos hoje. Pai, que a Tua maravilhosa graça continue sobre cada uma mulher, aquelas que já são mães e aquelas que daqui a pouco serão, que o Senhor possa abençoá-las grandemente, para que em tudo elas possam se alegrar diante do Senhor. Muito obrigado por esse dia maravilhoso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer. Amém, glória a Deus. Parabéns para todas as mamães. Amém. Agora eu convido a Isabela, a mensagem musical.
dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além dos que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além dos que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Amém. Agora, neste momento, eu vou convidar as crianças. Tem as crianças. As tias aí, vamos. Aqui em cima. As crianças.
Eita, glória. As crianças. Amém, irmãos? Nesse momento, enquanto não esqueça, depois do culto, né, tem ali a cantina ali, aquele que tiver com uma fomezinha aí, passa lá, né, é um arroz com costela. Rapaz, o negócio vai estar bom, hein? Eita glória! Mas esse aí, né, um arroz com costela, aquele que quiser passar ali, né, pode estar depois do culto. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos estar nesse momento adorando o Senhor. Como eu disse no começo, desde quando nós saímos de casa, nosso intuito é realmente estar na casa de Deus para adorar Ele. Né, o pastor falou uma coisa muito forte aqui, né, com nós e o ministério. Eu fiquei pensando, Senhor, uma adoração realmente é minha vida. Isso é forte, irmãos. Eu peguei, né, eu tinha ouvido isso, mas o pastor falando, eu falei, Senhor, é minha vida, uma adoração ao Senhor. Mas nós estamos aqui nos preparando em adoração ao Senhor, para um dia nós estamos lá no céu adorando Ele, juntinho dEle. Quem crê nisso? Amém? Neste momento vamos estar louvando, nós vamos estar cantando o refrão, né? O refrão desse louvor. Desculpa, irmãos. Vamos estar nesse momento, diante da adoração, vamos estar lendo. Ó, irmãos, estou tremendo hoje. Ei, Senhor. Mas nesse momento vamos estar lendo em 1 Crônicas 7. 1 Crônicas, capítulo 16, de 7 a 12. Diz assim, vamos todo mundo junto? Então, aquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvasse ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, trazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, amodeai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração do que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Amém? Esse texto já é uma adoração ao Senhor. E neste momento você pode realmente fechar os olhos. Senhor, eu vim aqui para te adorar. Não olha quem está do lado, não olha quem está do seu lado, esquerda ou direita, mas Senhor, a minha mente seja em adoração a Ti. Não perca o foco, meu irmão, não perca o foco não. Adora o Senhor com todas as suas forças. Amém? Vamos estar nesse momento aqui que diz ali assim, coloca lá, irmão, para nós o refrão que diz assim: Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
És o bom Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos estar cantando esse refrão e depois vamos continuar em adoração. Amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Aleluia, Jesus. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Oh Deus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida em mim encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.
nós, só Tu tens palavra de vida eterna. Oh, Jesus. Senhor, só Tu podes saciar a nossa fome, a nossa sede. Não há outro além de Ti. Oh, Deus. Senhor, nos ajuda a mergulhar nesses rios de águas vivas. Tua palavra diz que fluirão rios de águas vivas do interior daquele que crer em Ti, daquele que confia em Ti. Encha-nos, Senhor, desse rio de águas vivas, que possamos transbordar, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, obrigada por ter nos encontrado, obrigada por ter nos tirado do lamaçal do pecado. Obrigada, Senhor, por ter morrido e ser entregado naquela cruz por nós. Nós não merecíamos. O Senhor já nos amou antes mesmo, quando nós éramos ainda inimigos. Senhor, que nós possamos crer cada dia nessa verdade, que nós nunca possamos esquecer de quem o Senhor é. Tu és o dom de Deus, o Messias, o nosso Salvador. Não existe outro caminho, não existe outra fonte que não seja o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver cada dia com os nossos olhos fixos em Ti. Senhor, tira os nossos olhos, Senhor, das coisas deste mundo. Tira os nossos olhos das circunstâncias, mas mantenha os nossos olhos fixos em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ah, Jesus. Continue a adoração ao Senhor. Oh, Deus. Oh, Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, Para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, e mais misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, e para misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, Jesus, a tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Ai, Jesus, é por isso que estamos aqui para te adorar, Jesus. Oh, Deus. Adorar o teu santo nome, Jesus. Porque só o Senhor é digno, Deus, de adoração, Pai. Ah, Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Não vou me preocupar com as perseguições, com as flechas que me lançam. Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua testa. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa é entregue em tuas mãos, posso descansar o meu coração. Minha consciência Ele já matou, garante de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua testa. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em tuas mãos, posso descansar
lá, Pai, o Senhor está lá no céu, Pai, à direita do Pai, esperando, Senhor Deus, por cada um de nós ali, ó Deus, intercedendo por cada um de nós, Pai. Ó Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui, Senhor Deus, louvando o Senhor, dizendo o Teu santo nome, Deus, que o Senhor Jesus, ó Deus, é o único Deus de cada um de nós, todos os dias. Ó Pai, é por isso que estamos aqui, Pai, para adorar o Senhor. Ó Pai, que não seja só aqui, Senhor Deus, mas em todos os lugares, Pai, aonde nós estivermos, que nós seja realmente, Deus, uma adoração ao Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui nessa noite, Pai, para te adorar, ó Deus, para te louvar. Ó Deus, obrigado, Jesus. E nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que nós entregamos a Ti, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém. Amém, pastor? Agora vai. Você pode falar um amém aí? Deus quer falar com você nessa noite. Diga amém. 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 Irmãos, eu quero falar aqui também, de início, está meio ruim, Janela. A agenda da semana. Segunda-feira vai ter, Elcio, o ensaio 18h30, né? Ensaio do teatro. Terça-feira, 19 horas, nós temos aqui uma reunião de liderança em células. Eu peço que todos os líderes cheguem até aqui e aqueles que estão em treinamento, por favor. Quarta-feira temos oração aqui na igreja, 18h30 começa a oração, vai até 20 horas. Então você é convidado especial para vir orar conosco aqui. Quinta-feira nós vamos ter o encontro 10. A célula não vai ser nas casas, vai ser aqui o encontro 10. Por isso, terça-feira, você deve vir aqui, você que é de célula, para encaixar certinho a sua célula no encontro 10. E domingo, 8 horas, escola bíblica, dominical, e 19 horas, culto de adoração. Então essa é a nossa agenda da semana. Nós teríamos hoje de manhã assembleia, mas por alguns acontecimentos não pudemos realizar a reunião de líderes, e por isso nós vamos remarcar a nossa assembleia, que é de 2 em 2 meses, tá bom? E agora eu peço que você abra a sua Bíblia, nós não vamos colocar lá, 1 Crônicas, aliás, 1 Coríntios 5,17. Você que trouxe sua Bíblia, abre aí, 1 aos Coríntios 5,17. 5,17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Duas coisas importantes nesse versículo. Coisas velhas, o que seria coisas velhas? Já passaram. O que seria essas coisas velhas? E depois, o que é tudo se fazer novo? Uma palavra do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Esse versículo está em meio a um texto, mas podemos pegar esse versículo só para pensarmos nessa condição que Deus dá ao ser humano, de ser transformado. Quando uma criança nasce, é lindo, brinca, pula, corre. Aqui na igreja temos várias crianças, como é legal ver as crianças, né? Mas Paulo, ele fala assim, para aqueles que se converteram naquelas regiões, ele diz o seguinte: não sejais como meninos, que são inconstantes, mas tomai o leite, aquele leite de Deus, para que você cresça com qualidade. Irmãos, tem muitas pessoas que nascem de novo,
mas não querem ficar velhas, não querem ficar jovens, não querem ficar, querem ficar sempre com a criança, sendo tratada. Então, pensando nisso, o que significa as coisas velhas? Significa, né, aquelas pessoas que caminham do mundo sem uma direção confiável, sem uma certeza aonde querem chegar. Não estão preocupadas em relação ao Criador, estão preocupadas em relação ao seu dia a dia, a sua família, o seu trabalho, os seus bens. Não tem um interesse completo no seu Deus, aquele que te fez. Só entendermos e enxergarmos que Deus nos fez puros, perfeitos, e nós em Adão escolhemos, Adão e Eva, escolhemos se separar de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pensa bem, irmãos, nós não conheceríamos o mal, nós seríamos cada vez mais espirituais e nós íamos estar morando eternamente com Deus. Pagamos um alto preço. Em Adão nós fomos expulsos do paraíso e fomos viver num lugar de difícil vida naquele tempo. Aí tem a narrativa histórica da Bíblia, tem a história contemporânea das nações, que a gente estuda, para vermos como é que se deu isso. O povo de Israel, eleito em Abraão, um homem de fé, que Deus mandou ele sair da sua terra, da sua parentela, ir para uma terra que ele ia mostrar. Ele não questionou Deus, ele seguiu as normas de Deus. E quando ele estava já velho, Deus deu a ele o que prometeu: uma família, para que nessa família, todas as famílias da terra fossem abençoadas, através dessa família. Bom, veio os descendentes, normalmente, a terra foi ficando, né, habitada, e nasceu os povos. Aí nós vamos ver que esses povos, eles apareceram a partir dos filhos de Adão, né, Caim, no caso nem Abel, Caim, a partir dele, e depois a partir dos filhos da arca, Noé, os filhos de Noé. Podemos ver que as raças nasceram exatamente aí. Irmãos, por que esse povo se tornou inimigo? Nós podemos ver que na época em que Davi assumiu o trono de Israel, naquela época, nem Saul, Davi, as nações viviam em guerra. Por quê? Se vieram do mesmo pai, se vieram do mesmo homem, da mesma mulher, se vieram dali, por quê que se mantém? Eu vou explicar aqui. Muitas vezes tem uma família que é linda, trabalham, ficam ricos, e daí a pouco o pai morre, tem 4 filhos. Vocês acham que eles vão dividir partes iguais sem discutir? Tem família que as pessoas se matam por causa do que o pai deixou de herança. Porque nós somos assim, nascemos em pecado após Adão. Nascemos em pecado. E esse pecado nos corrompe a um nível de nós não conseguirmos enxergar a Deus. Por isso que ele fala aqui, ó, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, aquela questão de não enxergar Deus, não conseguir ouvir Deus, ela passa. Agora a pessoa começa a caminhar com Deus, a ouvir Deus, a enxergar as coisas de Deus. Quando você olha para o sol, você glorifica Deus pela luz do sol, pela temperatura do sol. É muito importante para nós. A gente louva a Deus pelo cuidado dele sobre nós. Quando vem a chuva, nós louvamos a Deus pelo cuidado. Aí vem essa chuva que nem teve agora, nós começamos a maldizer. Não, alguma coisa aconteceu para que Deus permitisse essa chuva lá. Não tenho dúvida nenhuma. O povo de Israel teve tempos que até mesmo o templo em Israel foi destruído, permitido por Deus. Deus levou Nabucodonosor lá em Jerusalém para destruir Jerusalém. Sabe por quê? Sabe por quê? Eles saíram completamente da presença de Deus.
se tornaram adoradores de outros deuses. Irmãos, nós não somos diferentes, somos pessoas iguais, épocas diferentes, mas somos pessoas iguais. E eu penso que na nossa época está muito mais difícil de viver espiritualmente do que naquele tempo. Por quê? Porque hoje você tem 1001 coisas para se distrair, para investir, para conseguir comprar, 1001 coisas. É só você entrar numa plataforma no Google lá e querer comprar um computador. Vai lá. Aí você tem um e-mail. Vai lá. Não sei como é que eles fazem, eles descobrem o seu e-mail, descobrem tudo. Quando você clica para abrir o computador, já tem lá um monte de computador lá, ó, te mostrando os computadores melhores. Já é preparado para levar você até onde eles querem. Pensa na moda hoje. Pensa na moda hoje. Eles gastam rios de dinheiro para lançar uma vestimenta. Rios de dinheiro. Aí tem aquelas mulheres que se tornam famosas porque são modelos. Aqueles homens que se tornam famosos porque são modelos. Tudo para nos levar a comprar. Achar bonito. Você pensa que no mundo espiritual isso não acontece, não? Nós somos levados a pecar através da nossa mente. Os nossos olhos, os nossos ouvidos são bombardeados pelos espíritos demoníacos do mal. E nós vamos cedendo. Aí hoje de manhã eu falei aqui, tem uma palavrinha que tem muita gente que gosta, não tem nada a ver. Isso daí, sabe por quê? Hoje eu olho e me ensinam que aquilo dali não é legal fazer, não é legal. Deus não gosta. Eu falo, não faço não. Mas eu começo a andar com a pessoa que faz, outra que faz, aí eu começo a pensar, mas a igreja não proíbe mesmo, ela nunca falou disso. E aí você faz, aí alguém chega e fala, rapaz, você fez isso, você está errado. Não, tem nada a ver não. Porque já está acostumado com aquela porcaria. Nós somos assim. Aí quando eu entro nesse texto aqui, eu penso nisso tudo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que são coisas velhas? Os costumes pecaminosos que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada. Isso tem que ficar para trás. Aí se tornam coisas velhas, coisas que não têm mais valor. Precisamos deixar aquilo que nos afasta de Deus para termos uma nova vida. Aquele que está em Cristo, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que é então agora viver o novo? Viver o novo, né? Jesus Cristo fala com cada um de vocês nessa manhã. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. E vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vou-lo conceda. Para que eu estou falando isso aqui? Porque, na verdade, todos nós somos escolhidos de Deus para ser abençoados, todos nós. Agora, Ele deixa com que cada um escolha. Ele sabe que o João, não tem nenhum João aqui não, pelo menos que eu conheço. Ele sabe que o João nunca vai caminhar com ele, mas ele oferece as oportunidades de João. Ele sabe que o José vai andar com ele, oferece a mesma oportunidade do José. É nós que temos que, vamos dizer assim, tomar posse. O plano de redenção, o plano da nova criatura, o plano do novo nascimento, foi feito há 2000 anos atrás. Não, foi feito quando Adão e Eva caíram. Deus já planejou a restauração deles. Olha, há mais de 5.000 anos atrás. Deus já tinha preparado aquilo que ia acontecer há 2.000 anos atrás. Ou seja, 850 anos antes de Cristo, os profetas já diziam que o Messias ia nascer de uma virgem. Uma virgem ia dar a luz. E aí ia nascer o Messias. O homem que viria para salvar a humanidade. Ele nasceu de Maria, Maria era virgem. E ele veio para salvar a humanidade. A primeira coisa que ele fez enquanto homem, depois do chamado dele, foi ir até João Batista, que era considerado um profeta, para ser batizado por João Batista.
Eu falo sempre, todo domingo eu falo isso aqui. Eu quero que você ouça mesmo todo domingo, para você nunca esquecer. João Batista fala, eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim. Ele fala uma palavra que é célebre na minha vida. Deixe que se cumpra a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O salário do pecado é a morte. Quem peca, morre. O salário do pecado é a morte. E quando ele fala a justiça de Deus, ele fala, eu vou morrer em lugar, claro que ele não falou assim, mas entendemos hoje que ele está falando, eu preciso disso porque eu vou me tornar um pecador para poder pagar o pecado. Ele não pecou, mas quando ele foi batizado, o que significa o batismo? Morte, sepultamento e ressurreição. Morte e sepultamento para o pecado, a velha vida, e ressurreição para viver a nova vida em Cristo. Quando Jesus Cristo ele faz isso, ele mostra exatamente aquilo que ele veio fazer. Então, a nova vida, ela vai se basear exatamente num sacrifício de um puro, um homem que veio para isso, nascido como homem, mas um Deus nascido como homem para pagar o pecado do homem. Então, aquele que possui a nova vida, ele tem uma nova orientação, ele tem um novo caminho. Ele vai precisar de fé, ele vai precisar de tomar posição. Nós tomamos posição todos os dias. Não é? Eu entrego minha vida a Jesus, me tornei crente, sou membro da igreja, agora tá bom. Não, é todo dia. A vida não é você viver um dia e os outros vão. Não, a vida é vivida todo dia. Espiritualmente você vive todo dia. Como é que é viver a vida espiritual? Lutar contra as armadilhas do inimigo. A Bíblia fala duas coisas importantes, né? Uma é, se você for perseguido, fugir do diabo, fugir das coisas negativas. Mas tem uma outra que fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, tem hora que você tem que fugir e tem hora que você tem que resistir. Aquele que nasceu de novo, ele vai entendendo essa nova vida, como ele vive essa nova vida. Não impede ele de viver humanamente nessa terra, não impede. Só que agora existe um cuidado especial, porque quando você honra a Deus, você resiste a Satanás. Quando você não olha para Deus, Satanás te leva onde ele quer. Nós não estamos imunes ao mal. Nós temos agora forças para lutar contra o mal. Essa é a diferença. E a força está em quem? Está no Espírito Santo de Deus. Que quando Cristo partiu para o céu, ele enviou o Espírito Santo para estar com eles todos os dias, conosco todos os dias. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo em nós, para resistirmos todas as tentativas que o inimigo faz para nos tentar voltar atrás, fazendo voltar atrás. Então, quem escreveu esse texto? O apóstolo Paulo, ao responder os ataques dos falsos mestres daquela época, que estavam tentando introduzir na igreja de Corinto heresias, para que eles pudessem não viver a nova vida, e sim a religião. Por isso que é um perigo a pessoa não ler, não estudar, não orar, a pessoa não está ligada no reino de Deus. Por quê? Vir à igreja é uma coisa muito legal, mas pode tornar-se uma religiosidade, e a pessoa não tem força para nada. Ele vem e volta, o dia que não dá vontade ele não vem. Irmãos, eu tenho falado aqui, domingo retrasado eu falei pela manhã, eu tenho falado aqui, que a coisa mais importante para nós hoje, não é mais a família, não é mais a nossa vida em casa. A coisa mais importante hoje, no nosso tempo, entenda bem, no nosso tempo, é a igreja. Pastor, é a igreja. Não estou falando a construção igreja, não estou falando nós, povo de Deus. Hoje de manhã eu expliquei o que é ser povo de Deus. Povo de Deus é aquele que se compromete com Deus, ele vive o reino de Deus aqui na terra, no coração. É povo de Deus, não é uma nação, é povo, porque tem intimidade com Deus. Jesus diz assim, que a igreja é a noiva, ele é o noivo. Ele diz que a igreja é o corpo, ele é a cabeça. Ou seja,
Quando nós, como membros, estamos ligados a Cristo, nós somos fortalecidos. É tão simples assim. Alguém sofre um acidente e corta o braço, cai no chão. Se não tiver um hospital bom para fazer uma cirurgia, coisa e tal, em pouco tempo não pode mais colocar aquele braço aqui, porque não tem mais jeito. Quando hoje se faz, né, pega aí um coração e leva para outro lugar para colocar na pessoa que está morrendo, coisa e tal, o transplante, né, tem que ter um cuidado todo especial, senão não dá certo. E nós, às vezes, não percebemos isso. Queremos ser povo de Deus, mas andar como nós queremos, como nós escolhemos. Irmãos, o crente não tem escolha em relação a adorar a Deus. Ele não pode querer não adorar. Se ele é um servo de Deus, a vida dele é de adoração. Agora, como adorar a Deus? Cada um vai refletir na palavra. Eu tenho falado todo domingo também aqui, vocês estão com o ouvido doente de ouvir falar. Guardei tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. O que é guardar a palavra no coração? É ter ela aqui, ó. É ter resposta para o inimigo. É saber resistir o inimigo na hora que ele vem para nos levar para o buraco. É uma coisa muito séria. Então, voltando aqui. Basicamente, né, as pessoas que não têm Cristo, não é que elas são más, mas o jeito de vida delas torna elas completamente contrário à vontade de Deus. É em muitas escalas. Tem uns que até são bonzinhos, são excelentes pessoas, são pessoas que demonstram amor, coisa e tal, mas ainda não está no caminho que Deus quer. Não é a bondade da pessoa, não é ela ser bonita ou feia, não, é a fé. É aquilo que está aqui e aqui. Deus não olha meu rosto bonito ou feio, Ele olha o que está no meu coração e na minha mente. Ele vê. Por isso que é Ele que nos torna filho dele através de Jesus. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criaturas. E para ser uma nova criatura e tornar filho de Deus, nós precisamos andar em comum acordo com Ele. E olha que Deus é amoroso, tá? Jesus contou uma parábola muito linda a respeito do filho pródigo. Quem conhece a parábola? Todos conhecem a parábola, né? Aquele jovem cansou de trabalhar com o pai, achou que ele tinha que ser independente. Ele chega para o pai e fala: pai, me dá aquilo que me pertence aí do que o senhor vai dividir, que eu quero viver a minha vida. O pai não questionou o filho, entregou a ele aquilo que deu para ter direito, e aquele homem saiu de casa e foi. Passado um tempo, ele estava sem dinheiro, porque ele gastou tudo nas farras. Ele queria viver a vida, como muitos hoje querem viver a vida. Gente, tem pessoas que trabalham até 6 horas na roça, e depois, em vez de ir para casa tomar um banho, vai para o botequim tomar cerveja, tomar uma cachaça. Bom, para ele isso é maravilhoso, mas para um servo de Deus já tem um erro aí, porque isso é uma escravidão. Não consegue resistir àquilo que foi preso. E aquele homem então chegou num tempo, lá onde ele estava, naquela região que ele estava, começou a ter coisas difíceis e começou até a passar fome. E de repente alguém falou: ó, tem uma fazenda ali, está precisando de gente lá, vamos lá. E foi lá. E o cara falou assim: ó, você vai cuidar de porcos. Imagine um judeu cuidar de porcos. Vocês não sabem, o judeu não gosta nem de ouvir falar no nome desse animal. Para eles é radicalmente, sabe, não deve nem tocar, senão fica imundo. E ele se sujeitou. Por quê? Porque ele não tinha comida mais. E a Bíblia diz que ele queria comer e não tinha. Então, daquilo que os porcos comiam, ele também comia. E um dia, ele tomou a posição. O Espírito deve ter falado no coração dele. Ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu quero somente ser um empregado seu, porque na casa do meu pai não falta comida. Entendeu? Então ele partiu.
Ele foi com esse intuito, ele foi com o intuito de se tornar um empregado do pai, não queria mais nada, um empregado do pai, a mente dele estava voltada para isso. Quando ele chega numa distância que dava para ver da casa do pai, o pai viu, porque estava esperando a volta do filho. Esse pai é Deus, tá? Em relação a você, em relação a mim. E quando o pai viu, ele saiu, correu ao encontro do filho, abraçou e o beijou, né? Chamou o empregado e disse: traga um calçado, traga roupa nova, traga um anel para colocar no dedo, ou seja, restituiu a filiação daquele rapaz, restituiu, recebeu ele e falou: vamos matar um animal, vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu. Sabe, nós somos esse filho, esse pai é Deus. Ele espera ansiosamente pela volta do filho. Olha para ele: pai, eu me rendo diante do Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor quer que eu viva, eu quero realmente obedecer ao Senhor. Isso para Deus é a glória. Por quê? Ele deixa você decidir, porque ele tem poder de mudar a sua vida do dia que ele quiser. Ué, ele tem poder de fazer assim: Wender, acabou sua vida, o Wender vai cair mortinho. Ele tem poder para isso. Você acha que essa chuva que veio naquele estado foi coisa temporária? Aquilo lá não, aquilo lá foi uma palavra para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Deus está se mostrando de uma forma terrível. O mesmo Deus que pega no braço e abraça o filho, é o mesmo Deus que manda pragas para que a pessoa aprenda a viver como ele deseja. Ou seja, é uma educação. Lá, Jesus Cristo, o que ele fala? Deixa que se cumpra a justiça de Deus. Voltei lá atrás. Deixa que se cumpra a justiça de Deus. Qual era a justiça de Deus? Morrer pelo pecado. O salário do pecado é a morte. E ali, quando ele desce as águas, ele dá o exemplo: morrer, sepultamento e ressurreição. Depois ele próprio passa por isso. E aí aquele que crê nele tem que passar por isso. Como é que ele passa por isso? Sendo batizado. Quando Nicodemos foi falar com Jesus: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Né? Aliás, Nicodemos não, o jovem príncipe, ele diz: vem, segue. Ninguém pode se tornar filho de Deus se não crer e seguir a Cristo. Simplesmente não pode. Você pode se tornar um bom religioso de qualquer tipo de religião que exista, mas não um filho de Deus. Filho de Deus é escolhido. Vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Ele escolheu a todos, sim, mas ele sabe quem é que vai acreditar nele, quem é que vai se render a ele. Isso é tremendamente importante. Então Paulo, ele teve uma resistência, por isso ele falou isso. E Paulo responde a esse ataque dizendo que o ministério dele era movido pelo temor que ele tinha de Deus. Temor e tremor. Ele respeitava e tinha medo de Deus, porque ele sabia que Deus, além de amor, ele era um fogo consumidor. O respeito que Paulo tinha por Deus ultrapassa todos os limites de pensamento humano. Ele coloca aqui. Paulo ensina que aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo não vivem mais de forma egoísta para si mesmo, mas vivem para o Senhor. No versículo 15 ele diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, viver para Cristo. Eles não consideram mais ninguém do ponto de vista humano, mas do ponto de vista do amor de Cristo. Assim que daqui por diante, diz Paulo, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também o tenhamos conhecido, Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos desse modo. O próprio Paulo, que no passado ele foi um perseguidor de Jesus, ele foi um perseguidor dos discípulos de Jesus, agora ele enxerga, ele vê Cristo de uma forma completamente diferente. E ele começa então a seguir. E aquela mensagem atrás que ele pregava contra Cristo, parou. Agora ele prega. Então, antes da sua conversão, Paulo perseguia, e agora ele adora, agora ele é perseguido. Tudo mudou radicalmente quando Paulo foi unido a Jesus pela fé.
e constrangido pelo seu amor sacrificial. A partir daí se tornou participante da nova criação, de modo que as coisas velhas para Paulo passaram, e eis que tudo se fez novo. Na nossa vida tem que ser assim, as coisas velhas têm que passar, as coisas velhas têm que passar. Nada nesse mundo deve ser mais importante do que Deus, nada, porque Ele nos criou, nos fez. A importância que Deus nos dá é uma coisa assim, fora do limite de entendimento humano. Nós vamos entender isso quando nós nascemos de novo numa vida espiritual, mas humanamente é muito difícil entender isso, esse grande amor de Deus por cada um de nós, por cada um de nós. As coisas velhas se passaram, o antigo modo de viver se passou, agora nós somos novas criaturas. Nós vamos morar na mesma casa, vamos trabalhar no mesmo emprego, trabalhar no mesmo emprego, vamos conviver com as mesmas pessoas, vamos conviver com as pessoas, agora de um modo diferente. A linguagem muda, a ação muda, o pensamento muda. Se não mudou, alguma coisa aconteceu, não houve novo nascimento. A fé que nos leva ao novo nascimento, mas essa fé, ela pode nos enganar. Eu tenho fé para ir na igreja e orar com os irmãos, mas eu não tenho fé para ir numa rua e distribuir um folheto, ir na casa de alguém e orar por alguém. Tem uma coisa errada, então não houve novo nascimento. O novo nascimento abrange tudo isso, uma vida com Cristo. Ué, a ordem principal de Jesus para nós, discípulos, qual foi? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê já está condenado. Quem leva essa mensagem não é simplesmente a igreja no púlpito, não, é os servos de Deus que vão em todos os lugares. Nós, servos de Deus. Quando nós não praticamos isso, alguma coisa está acontecendo errado no novo nascimento. Porque se não vivemos isso, nós estamos provavelmente vivendo a nova vida, a velha vida. Como? Com receio de falar do Evangelho, com receio de compartilhar do Evangelho, ser chamado de bobo, porque para muita gente, um servo de Deus, quando ele começa a se firmar e trabalhar na igreja, ele passa a ser bobo. Por quê? Ele dá dinheiro para o pastor, um monte de gente deu dinheiro para o pastor, ele botou aqui, rapaz, depois eu vou sair com o bolso desse tamanho, dá dinheiro para o pastor, as acusações, né? Aquela igreja que você vai, tem tanta gente errada, claro que tem, todo lugar tem, por que dentro da igreja não vai ter? Nós somos contestados por muitas coisas, mas, estou partindo para... todas as coisas que eram vistas sob a perspectiva humana, ou seja, sob o entendimento de uma mente sem a iluminação do Espírito Santo e o conhecimento de Deus, isso acontece antes da conversão. Quando a pessoa se converte, o caminho dele muda radicalmente, a mente dele se liga ao Espírito Santo e ele começa a ter definições claras sobre andar com Deus. Como eu vou andar com Deus? A condenação, ela veio por causa da desobediência, e a nova vida, a salvação, veio por causa da obediência. Entenda bem, Adão e Eva desobedeceram a Deus, veio a condenação, o salário do pecado é a morte. Eles morreram quando eles foram expulsos do céu, do lugar que eles moravam lá, do Éden. Não, mas não é o Éden que eu queria falar do lugar estável, lindo. Eles moravam lá, eles foram expulsos. Quando eles foram expulsos, eles morreram, porque Deus não foi com eles, Deus ficou. O que é morte? É a pessoa andar sem Deus, isso é morte. A pessoa está viva, respirando, mas está morta espiritualmente. O que aconteceu com Adão e Eva? Aí, Paulo vai dizer aos romanos, por uma pessoa entrou o pecado no mundo, a saber, Adão, e por uma pessoa veio a cura do pecado, Jesus. Então, Adão trouxe o pecado, Jesus trouxe a libertação do pecado, a salvação. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando a pessoa se converte a Cristo, a sua vida sofre uma transformação completa.
Suas antigas crenças, motivações, planos, prioridades, valores, são coisas que ficam no passado. O centro da sua vida muda e, portanto, agora ela passa a enxergar tudo com uma nova perspectiva. Eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer que agora ele olha para Cristo em primeiro lugar. Tudo se fez novo. A transformação que Cristo opera na vida do ser humano o transporta da velha realidade para uma nova realidade, da antiga criação para uma nova criação, das coisas passadas para as coisas novas. Ele passa a enxergar tudo de uma maneira diferente. Como? Em primeiro lugar, ele passa a enxergar Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Ele não passa a enxergar Cristo como Deus, como Senhor da igreja, não, como Senhor particular dele, como Salvador dele, dela. Ele passa a enxergar assim. Por exemplo, após a conversão, falando de Paulo, Paulo não mais olhou para Cristo como aquele falso Messias lá em Jerusalém. Paulo perseguia Jesus. Quando ele se converteu, através da ação do Espírito Santo, ele agora não tem mais aquela palavra de perseguição a Jesus. Ele começa a declarar que Jesus é o verdadeiro Messias. A mente dele sofre uma mudança, ele toma uma posição. Aquele Paulo que perseguiu, agora ele se deixa perseguir por amor a Cristo. Há uma mudança radical na vida dele. Esse é o primeiro ponto. Paulo se mostra como um servo de Deus. Quando ele olha para Jesus Cristo e o reconhece como seu Salvador, a mensagem dele muda. Ele não mais persegue os crentes, ele não mais mata os discípulos de Jesus, agora ele se torna um discípulo. Irmãos, você acha que isso é uma coisa normal acontecer? Normal? Não, irmãos. A conversão, a transformação de uma pessoa é o maior milagre que pode acontecer nessa terra. O maior milagre. A mudança de mente, irmãos, do jeito que as igrejas são malhadas nesse tempo, do jeito que se fala mal dos crentes nesse tempo, para uma pessoa acreditar em Deus a ponto de se entregar a Ele, não está fácil. E eu entendo isso. Mas quando a pessoa se rende a Jesus e a palavra vem e alcança o coração e a mente da pessoa, ela é transformada, é um milagre de Deus, é o maior milagre. O maior milagre não é curar um câncer ou levantar uma pessoa que morreu, como Jesus fez. Não, o maior milagre foi aqueles que começaram a segui-lo, aqueles que foram transformados pela palavra dele, como Paulo, como Pedro, como João e tantos outros que a Bíblia relata. E nós hoje, é o maior milagre. Irmãos, eu posso atestar, né, com vários exemplos, a minha vida, mas eu não vou falar disso aqui, mas a minha vida. Eu caminhava para um lado religioso. Jesus e Deus eram apenas os líderes religiosos que eu seguia por ouvir falar deles. A diferença é quando eu abri o coração para Jesus, foi algo sobrenatural, foi um milagre na minha vida. Por isso que eu atesto isso, foi um milagre. Um milagre. Segundo lugar, o crente que está em Cristo olha para as pessoas ao seu redor de uma maneira diferente. Ele enxerga aqueles que não conhecem a Cristo como pessoas pecadoras que precisam de um Salvador, como ovelhas que precisam de um pastor, e como o amor de Cristo o constrange. O crente é impelido a proclamar esse amor aos outros. Ele também enxerga os demais cristãos como seus irmãos na fé, que participam juntamente com ele da família de Deus, povo de Deus. Muda radicalmente. A Bíblia diz que aquele que odiava não odia mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que matava não mata mais, porque ele reconhece quem ele é e ele enxerga o grande amor de Cristo. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. O que é constranger? Nos faz pensar firmemente no que estamos fazendo. Terceiro lugar, estou encerrando. O crente que está em Cristo não vive mais as coisas passageiras desse mundo, mas olha para as coisas da eternidade. O pecado não é mais algo
que controla a sua vida, pois ele possui agora a mente de Cristo. Paulo vai dizer, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é isso, ter a mente de Cristo? Pensar como ele pensou, amar como ele amou, sentir como ele sentiu, em relação às pessoas. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos a imagem de Jesus, quando estamos firmados nele. Firmados nele. Irmãos, a pessoa que é um servo de Deus, uma serva de Deus, quando ele obedece a Jesus, todas as pessoas veem isso na vida dele, ou dela. Porque o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito é diferente da maior parte das pessoas que vivem nessa terra. Há um testemunho sem forçação de barra, testemunho natural. As tentações fazem parte da vida de cada servo, de cada uma serva de Deus, mas fervorosamente ele ora a Deus para que não o deixe cair em tentação. Mateus 6,13, oração que Jesus nos ensinou, diz: e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vivendo a nova criação, o servo de Deus pode dizer as coisas velhas passaram. Se ele viver essa vida, ele pode dizer as coisas velhas passaram. Irmãos, eu já tive oportunidade, né, lá no Rio era uma guerra fantástica contra o demônio, cara a cara. Nós enfrentávamos o demônio quase todo final de semana. Mas eu fui convocado por um pastor que teve nessa igreja, o pastor Adi Kaiser, ele esteve aqui, para ir num local fazer uma limpeza. Nós fomos para lá, já era mais ou menos, se não me falha a memória, umas 3 horas da tarde. Ele veio de Mangaratiba, longe pra caramba. Nós fomos em Madureira, que é um bairro de classe média para cima. Madureira, lá no Rio de Janeiro. Ele veio e nós se encontramos em Realengo. Eu fui de carro, eu e um irmão, se encontramos em Realengo e fomos para Madureira. Chegou em Madureira, o rapaz nos levou até a casa da mãe dele, era também dele, logicamente, ele morava lá também. E lá ele nos levou nos fundos da casa e abriu um salão. O salão era de Umbanda. Eles usavam aquele salão para fazer os trabalhos, para bater tambor, para fazer festa, usava aquele. E ele havia 2 semanas antes se convertido lá em Mangaratiba, na igreja que o pastor Adilho pastoreava. A mãe dele morava lá e ia na igreja. Ele foi com ela e se converteu. Aí ele convidou a gente para ajudar ele a mudar de vida, para ajudar ele a ser liberto completamente. E ele nos deu a autoridade de tirar todas aquelas imagens, tudo daquele centro, tirar tudo, e fazer o que quiséssemos com aquilo dali, que ele não queria mais, ele não queria deixar aquilo dali, porque senão ele não ia ter força para vencer. Quando nós estávamos tirando, aí nós tínhamos uma Kombi, um Gol, a mala do Gol e atrás estava só eu e outra pessoa, né? E uma Kombi para tirar as coisas. Aí nós começamos a juntar, botar em caixa, botar em saco, coisa e tal, e carregar. Não quebramos nada, fomos levando. Já marcamos aonde que a gente ia parar para fazer a limpeza e fomos levando. Gente, começou a aparecer gente naquele centro. Xingava a gente, brigava. E rapaz, mas ouvimos poucas e boas. Mas continuamos, porque foi o dono do terreno e o pai de santo. Ele era pai de santo, se tornou ex-pai de santo. Não sei se está na igreja até hoje lá, que eu conheci ele por pouco tempo. Depois eu vim embora. Aí aquele pai de santo, ele deu autoridade de nós tirarmos todas as imagens. De Exu, dos santos que estavam lá, São Jorge, várias imagens. Nós colocamos no carro, levamos para um lugar chamado Realengo, onde tinha um lixão. Paramos no lixão, já estava quase escurecendo. Aí compramos um tambor de gasolina, paramos no lixão e jogamos aquela gasolina, quebramos com um pedaço de pau, jogamos gasolina e tacamos fogo. E oramos em favor daquele povo lá de Madureira, que seguia aquele centro. Por que eu estou falando isso? Porque aquele moço, ele nasceu de novo.
As coisas velhas para ele era aquilo dali que ele nos chamou para ajudar. As coisas velhas ele não queria mais, porque ia atrapalhar ele. O que é coisa velha na sua vida? Tudo aquilo que pode atrapalhar você viver a fé que Deus te deu para crer nele e se entregar a ele. Tudo aquilo que pode te atrapalhar é coisa velha. Você tem que se livrar delas para viver a nova vida, senão não vive. Aquele moço, ele fez uma coisa extraordinária. Nós fomos lá em 7, era 7 ou 8 que estava lá, que fomos lá tirar as coisas. E nós ficamos muito tempo em oração lá e tirando, né? Ele jogou aquilo fora para buscar viver a nova vida. A mãe dele era crente, a mãe dele deu força para ele buscar viver a nova vida. Não adianta, se você tem lá um batom que toda vez que você pega, mulheres, toda vez que você pega aquele batom, você lembra de alguma coisa que você fez de errado e tem lembrança daquilo lá e ainda eu fui tão feliz naquele tempo. É coisa velha, joga fora. Se livra desse pensamento, se livra dessa que te atrai lá para trás e te impede de você amar cada vez mais a Jesus. Uma coisa que eu quero falar por último: a justiça de Deus é uma coisa seguinte: Ele não mantém relacionamento com quem tem outro relacionamento. Se você tem um relacionamento de oração com o Pai, mas você tem um relacionamento com outra pessoa lá em relação a crer, Ele não aceita. Irmãos, a coisa que mais falou na minha vida quando eu era adolescente foi quando um pastor falou assim, lendo a Bíblia, falou assim, que não deve ser feito nenhuma imagem para adoração do que está no céu, nem na terra e nem no fundo do mar. Quando esse pastor leu isso para mim, eu falei, gente, eu fui enganado há muitos anos. Está aqui na Bíblia, está aqui. Que eu não devo de me prostrar diante de nenhuma imagem que possa ser do céu, da terra ou do fundo do mar. Nenhuma imagem. Nenhuma imagem. O que é isso? Sabe por quê? Porque nós não conseguimos viver a nova vida em Cristo. Nós vamos continuar vivendo a velha vida, crendo nas coisas desse mundo e não crendo no próprio Deus Todo-Poderoso. Não tem ninguém para concorrer com Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito. Não pode ter ninguém para concorrer com Deus. É Deus ou não é Deus. Viver a nova vida é viver amando a Deus sobre todas as coisas. Se não for assim, Ele não aceita, não adianta. E a pergunta é: você já está vivendo de acordo com esse texto? Vou ler bem devagar o versículo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por que aquela nova criatura se torna filho e filha de Deus? É nova, está sobre, porque é filho de Deus, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você responde para você mesmo: você está vivendo a nova vida? As coisas velhas realmente passaram? Ou ainda estão agregadas em você? Estão no seu pé, na sua mão, no seu dedo, estão no seu olho, estão no seu cabelo? Será? Você está vivendo alguma coisa da velha vida? Se está, meu irmão, volta para Deus. Volta para Deus. Ele manda falar isso com você que está aqui na igreja hoje, porque é uma coisa excepcional. Irmãos, Deus, Ele não abre mão da adoração. E adorar tem que ser limpo de coração, limpos de mãos, limpos no olhar, limpos no pensar. Por isso que a nossa vida é uma luta diária. Por quê? O maior inimigo de cada um de nós somos nós mesmos. Somos nós mesmos, porque somos pecadores. Ainda existe aquela coisa do pecado em nós. Nós precisamos vencer isso a cada dia. Se não, irmãos, se não, você levanta de manhã, aí acontece alguma coisa, você conta uma mentirinha. Conta uma mentirinha. Depois você vai para outro lugar, chega lá, você fala mal do próximo. Depois você vai para outro lugar, chega lá e fala alguma coisa que não convém falar. A sua boca chega a doer.
vivendo a nova vida? Não. Você está vivendo a velha vida. Abra teu coração e a tua mente. Busca no Senhor viver de fato a nova vida. Irmãos, não adianta você ganhar rios de dinheiro. Não adianta você ter a moça ou o rapaz mais bonito do teu lado. Se você não viver para Deus, tudo isso vai se perder no tempo. Sabe por quê? Desse mundo, nós só levamos a fé ou a perdição. Nós só levamos céu ou inferno. Daqui, nós só plantamos uma coisa. Ou plantamos o amor de Deus em nós e através de nós, ou nós vamos plantar exatamente o afastamento eterno de Deus, lançado no fogo eterno. Eu quero falar isso com muita clareza, para que você possa ter uma definição clara de como você está vivendo hoje. Irmãos, não vale a pena viver uma vida. Siga Jesus, conheça Jesus, siga Jesus, ainda que siga Jesus, vale a pena. Aquele que vem a mim, ele fala o quê? De maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus está chamando nessa noite cada um de nós, através dessa palavra. Venha viver a nova vida, porque eu quero que na sua vida as coisas velhas se passem, para que eu possa ser um novo na sua vida, para que eu possa te dar uma visão nova, uma novidade de vida a cada dia. Vamos orar agora. Vamos orar, feche seus olhos. O que você entendeu da palavra de Deus? Se você precisa pedir alguma coisa a Deus agora, você vai pedir a Deus, você vai orar a Deus e se colocar diante dele. Pode orar, ora o Senhor nessa hora. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai amado, porque o Senhor, Senhor Deus, através da sua palavra, nos ensina, nos corrige, chama a nossa atenção para o teu grande amor sobre nós. O Senhor nos compreende, Pai amado, e nos aconselha a tomarmos o caminho do Senhor a cada dia. O Senhor é um Deus perfeito e anda conosco todos os dias, Pai. Tudo que nós falamos nessa noite através da tua palavra, Pai amado, possa ser para cada um de nós aqui, Pai amado, uma luz para iluminar a nossa mente, o nosso caminho, para que possamos caminhar com alegria, Pai amado, mesmo com grandes dificuldades, mas caminhar com alegria junto com o Senhor. Ah, Pai, quando eu leio na tua palavra que o Senhor caminhou com aqueles 2 discípulos até Emaús, falando do modo que aconteceu com o Senhor naquela cruz, e o Senhor já ressurreto, e aqueles homens não enxergavam, Pai. Ah, Senhor, mas quando o Senhor pega o pão e parte na casa deles, eles reconhecem o Senhor e diz: o nosso coração ardia, e nós não percebemos que era o Messias, que era o Mestre. Oh Deus, que nós não venhamos a ser como aqueles 2, mas que possamos reconhecer o caminhar do Senhor conosco, o chamado do Senhor para andarmos com o Senhor a cada dia, a libertação que tu nos dá diante daquilo que o inimigo cria para nos prender. Oh meu Pai, que a tua graça se manifeste em cada um coração nessa noite, Pai amado, que esse coração entenda que o Senhor o ama profundamente, Pai, que essa vida, Pai amado, reconheça que o Senhor foi na cruz em lugar dele e dela, Senhor Deus, para pagar o pecado, para que nós pudéssemos ter essa nova vida, esse novo mover nesse mundo. Oh Deus, que cada um aqui, Pai amado,
possa receber a ação do Teu Espírito de um modo transformador nessa noite. Eu creio mesmo, Pai amado, que o Senhor está andando no meio de nós. Eu creio que o Senhor está aqui nesse lugar, nessa hora, fazendo a diferença na vida daquele que está pedindo perdão, que está buscando o Senhor. Em nome de Jesus, ao sairmos daqui, possamos sair bem diferente de quando entramos aqui, que a nossa fé possa ter sido fortalecida nessa noite, que aquilo que nós estávamos ainda em dúvidas, pode ter caído as dúvidas nessa noite, pelo poder do Teu Espírito. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero chamar o Ministério de Música. Nós vamos encerrar. Eu vou fazer a oração e depois eles vão cantar encerrando o culto. Lembrando que na cantina tem um jantar, né? Passa por lá, né? Tem um jantar. Feche os seus olhos mais uma vez, se liga em Deus, que o grande amor de Deus, que a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações vindas do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, sobre aquelas pessoas que nós amamos, nossos familiares, e sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vocês tenham uma semana de paz. Lembre, né, do calendário da igreja, pelo menos quarta-feira, oração. Venham aqui para a gente orar juntos. Amém? Amém? Amém. Você que disse amém, está convocado, tem que vir, tá? Você não pode mentir, não. Você falou amém, pode vir. Amém. Vamos colocar de pé. Amém. Adorando o Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és o mar e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade